Boa noite, meus queridos irmãos. Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa casa de oração, nessa noite de segunda-feira, onde a gente vai continuar o estudo do Livro dos Espíritos, que já faz um bom tempo, né, que a gente vem fazendo, todas as segundas-feiras, mesmo que de maneira remota, né, gravada, mas de qualquer forma é um estudo muito bom da gente fazer, da gente tirar as nossas dúvidas sobre o Livro dos Espíritos, sobre as questões que a doutrina, né, espírita nos passa e que nos esclarece sobre a nossa vida, sobre por que estamos aqui, né, de onde viemos, para onde estamos caminhando, né? Então nós vamos iniciar esse estudo com a prece, pedindo ao nosso Pai, Mestre Jesus, aos mentores, aos bons protetores espirituais, nossos anjos da guarda, né? Que possam nos abençoar nessa noite, nos proteger, para que tenhamos uma boa noite de estudo, que possa correr tudo em tranquilidade, que tenhamos o discernimento necessário para compreender aquilo que é necessário nesse momento, aquilo que está no nosso alcance, para que tenhamos condições de elaborar esses conhecimentos, utilizar no nosso dia a dia, daqui para frente, que possamos então ter uma boa noite de estudo, que tudo corra em paz e em tranquilidade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, na medida em que perdoarmos os nossos devedores. E não nos deixeis cair nas tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Então, pessoal, nós estamos aqui no livro segundo, capítulo 7 do Livro dos Espíritos. O tema da vez é a união da alma e do corpo, né? Então já foram feitas algumas questões desse tópico, foi visto até a questão 350, e aí nós vamos então continuar hoje indo para a questão 351. Então, é uma pergunta que faz assim: no intervalo entre a concepção e o nascimento, o espírito goza de todas as suas faculdades? Então, tem-se visto nesse tema, nesse capítulo, o que ocorre desde o momento da concepção, né? Quando é formado lá as primeiras células e começa a se formar o feto, é colocado então como é feita a união do espírito, né, com aquele corpo que está se desenvolvendo. E nessa pergunta, ele quer saber especificamente se uma vez que naquele intervalo entre a concepção e o nascimento do bebê, da criança, se o espírito goza de todas as suas faculdades, né? Ou seja, ele está consciente de tudo, ele já possui um pensamento formado, né? Como é que funciona? Então a resposta vem assim: mais ou menos de acordo com a época, porque ele não está ainda encarnado, mas vinculado. Desde o instante da concepção, a perturbação começa a se assenhorar do espírito, advertindo-o de que é chegado o momento de tomar uma nova existência. Essa perturbação vai crescendo até o nascimento. Nesse intervalo, o seu estado é pouco próximo ao de um espírito encarnado durante o sono do corpo. À medida que o momento do nascimento se aproxima, as suas ideias se apagam, assim como a lembrança do passado, da qual não tem mais consciência, como homem, uma vez entrando na vida. Mas essa lembrança lhe volta pouco a pouco à memória no seu estado de espírito.
Então, a gente dando uma recapitulada, é, revisando o que, que ocorre desde o momento da concepção, é que o espírito ele tem uma vinculação, né, aquele corpo que está em formação, mas ele não está totalmente ainda acoplado, né? E dessa forma, então, como ele coloca aqui, começa a surgir uma espécie de uma perturbação naquele corpo, né, naquele espírito que está reencarnando, uma espécie de perturbação que começa a dizer assim, olha, você está retornando a um corpo, você está retornando a uma nova existência. E ele fala que essa perturbação vai crescendo até o momento do nascimento da criança, né? Então, nesse intervalo, é como se aquele espírito estivesse num estado como nós aqui encarnados temos durante o sono, onde o espírito muitas vezes ele se desloca, né, do corpo momentaneamente, né, durante o sono, ele pode sair, pode vagar, né? E depois, no momento que a gente acorda, o espírito ele retorna, né, totalmente para o nosso corpo. Então é como se esse espírito reencarnante estivesse nesse estado, né? E à medida que o momento do nascimento se aproxima, as ideias do passado elas se apagam. Então isso a gente já viu em outras questões, né, dentro do livro dos Espíritos, que nós não temos recordação nenhuma, né, das nossas vidas passadas, nem mesmo da última existência, né, que nós tivemos. E isso é uma maneira, inclusive, da gente não penar, né, não carregar, por exemplo, é, culpas, né, pelos erros cometidos no passado. Se a gente se recordasse de tudo que foi feito nas encarnações anteriores, muitas pessoas não sairiam do lugar, né, porque estariam paralisadas, estarrecidas, né, com quantas coisas ruins, por exemplo, essa pessoa fez, apesar de ter feito coisas boas também, né? Então essa memória ela se apaga e como ele coloca aqui, conforme a pessoa vai crescendo, né, vai se tornando criança, jovem, adulto, etc. Algumas lembranças dessas vão retornando para a nossa memória, mesmo que seja de forma um pouco intuitiva somente, né? Então, quando ele coloca aqui, ó, mas essa lembrança ele volta pouco a pouco à memória durante o seu estado de espírito. Então, na verdade, também ela só voltará totalmente essa memória no momento em que ele voltar para o estado de espírito desencarnado, né? Quando voltar para a erraticidade, que aí é um momento onde tudo volta, né? A memória do espírito, apesar de ser de uma maneira gradativa, né? Então a gente percebe que todo o planejamento, né, feito por Deus é muito perfeito, né? É um mecanismo realmente de apagar a memória do espírito estar num estado ainda latente, naquele corpo que está se formando, né, durante a gestação, esquece tudo no momento do nascimento e depois de viver aqui a nova encarnação, tendo desencarnado, ele volta a possuir então aquelas memórias que ele tinha esquecido, né, que ele tinha sido apagado. Eu trouxe algumas anotações. Existe um site que se chama O Livro dos Espíritos Comentado, onde ele tem alguns comentários do Miramês, Espírito Miramês, sobre as questões que existem no Livro dos Espíritos. Então, para essa questão, ele complementa com a seguinte explanação para a gente, né? No intervalo entre a concepção e o nascimento da criança, o espírito entra em um estado de sono, como se verdadeiramente estivesse dormindo. É o espírito recebendo influência da matéria e doando a ele a força para a renovação da vitalidade de que a matéria é portadora,
já que sabemos que a matéria, né, sem um espírito, né, sem um espírito estar encarnado, ela não tem vida, ela não é matéria morta, né? Em nada na vida podemos generalizar. Os roteiros do espírito são traçados de acordo com a sua evolução espiritual. O espírito de alta capacidade espiritual não perde a consciência no intervalo entre a concepção e o nascimento, e não perde tempo. Ele trabalha quase como se estivesse livre da matéria. Sabemos que Maria de Nazaré e Francisco de Assis, dois astros de luz, no intervalo entre a concepção e o renascimento, continuaram trabalhando em favor da humanidade e não foram atingidos pelo sono devido a seus níveis de evolução. Isso é uma amostra para as futuras reencarnações. O espírito mediano, porém, passa por um período de perturbação e dorme o sono da esperança, enquanto o espírito abaixo do mediano fica totalmente inconsciente do seu estado e somente vai ganhando a consciência quando desencarna. Mesmo assim, em muitos casos, essa recuperação é lenta, pois a natureza a nada violenta. É nesse sentido que estamos trabalhando com Jesus Cristo para que os espíritos avancem na escala a qual pertencem e passem a acordar em todas as direções da vida, sem perderem a consciência do seu estado. Eis porque a ignorância deve desaparecer, para que o trabalho aumente em favor dos que sofrem nas sombras. As obras básicas da doutrina espírita devem ser sempre lidas e estudadas para que se tenha uma noção da vida que se deve levar, santificando sempre os pensamentos, palavras e obras com base no amor. O espírito, no intervalo de concepção, da concepção ao nascimento, ainda não está reencarnado, apenas ligado por laços ainda frágeis. O toque de maior segurança é dado no momento do nascimento, prosseguindo até aos 21 anos de idade. Em raros casos, antes dessa idade, o espírito já se encontra adulto, com todas as suas possibilidades de independência, respondendo por ele mesmo ante a sua consciência e a Deus, pelas promessas feitas no mundo espiritual. Então, como a gente tinha colocado, só que ele complementa que, como tudo, né, tudo no plano espiritual, as coisas dependem da evolução e do nível de conhecimento, do nível de moral daquele espírito que está se preparando para uma nova encarnação, né? Como ele colocou ali, o espírito ainda não está totalmente, ele tem apenas um vínculo, né, frágil ainda, durante a concepção até o nascimento. Então, assim, a alma ainda tem um vínculo muito frágil com o corpo, e dependendo do grau de evolução, ele pode ou não passar por o que a gente chama de uma espécie de sono, né? E também ele coloca que após o nascimento, até os 21 anos de idade, é que esse acoplamento total, né, do espírito com o corpo se faz completamente, né? Agora, dependendo da evolução, isso pode ocorrer num prazo menor, né? A questão 352, ele pergunta o seguinte: ao nascer, o espírito recobra imediatamente a plenitude das suas faculdades, ou seja, o espírito, a criança nasceu e aí já tem todas as faculdades intelectuais, né, morais que esse espírito possui, né? Então, a resposta é: não, elas se desenvolvem gradualmente, ou seja, essas faculdades, né, se desenvolvem gradualmente com os órgãos. É para ele uma nova existência e é necessário que aprenda a se servir dos seus instrumentos. As ideias lhe tornam
pouco a pouco, como a um homem que sai do sono e se encontra em posição diferente da que tinha na véspera. Então, como se trata de um corpo novo, né, onde aquele espírito está se acoplando, ele precisa tomar conhecimento, vamos dizer assim, daquele corpo que ele está recebendo, né? Então, gradativamente, com o desenvolvimento dos órgãos, né, com o crescimento, é que ele efetivamente começa a retomar todas as suas faculdades, né? Eu acredito que principalmente quando a gente fala de capacidade intelectual, por exemplo, né? Conforme o cérebro vai crescendo e assim por diante, os demais órgãos também tomando forma, né? Para que ele consiga efetivamente, então, se manifestar, né? Através daquele corpo que tá sendo, que já nasceu, né? E agora está em processo de desenvolvimento, né? Então não é uma coisa abrupta, assim, né? Não é uma coisa nasceu, já sai falando, vamos dizer assim, né? É uma coisa gradativa e até intuitivamente a gente entende que deve ser assim mesmo, né? Porque senão não haveria, né, um período de infância, um período de adolescência, idade jovem, adulta, idoso e assim por diante, né? O Miramês ele complementa dizendo da seguinte forma: recobrando as faculdades. O espírito não recobra suas faculdades imediatamente ao nascer. Ele ainda não se encontra em completo domínio sobre o seu corpo, né? O seu instrumento de carne não lhe fornece meios para tal empreendimento ainda, né? Compete, porém, ao espírito esperar, pois com o crescimento do corpo ele vai recobrando paulatinamente as suas faculdades espirituais, mas nunca se apossa dos seus dons, envolvido na carne como se estivesse em espírito. A alma se encontra abafada pelo amontoado de células, que, mesmo vivas em certa plenitude de poderes energéticos, está muito aquém dos canais que o espírito precisa para se manifestar como espírito livre. No entanto, é capaz de realizar grandes coisas. Ele, o espírito, tem intuições do que deve fazer e ainda mais os benfeitores da eternidade o auxiliam constantemente de acordo com o seu mérito. Podemos observar uma planta no seu crescimento. Antes era semente, depois vai tomando a forma de árvore, vindo as flores e os frutos. Assim também a alma. A semente divina, inicialmente envolvida nas formas, vai passando pelo fenômeno de crescimento e tomando com o tempo a forma definida do espírito imortal, dentro da imortalidade de Deus. O espírito vai domando o corpo, qual o peão que doma um potro e faz dele um companheiro de trabalho. Depois de domesticada a casa física, ela passa a ser mais dócil ao seu comando, e o espírito começa a crescer, despertando as suas qualidades nobres, que são os talentos falados pelo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Todos sabemos que a natureza não dá saltos no empenho de crescer. É nesse trabalho que se encontra a ponderação, a ciência, de modo a compreendermos que a alma, gradativamente com o corpo, vai despertando as lembranças, mesmo em forma embaçada, daquilo que ela é e as promessas feitas no mundo espiritual. Aquilo que assinamos ao descer para a Terra vem ao nosso encontro pelos canais da intuição, de modo que a cada dia somos conscientes dos nossos caminhos a percorrer. Então, é muito legal, né? A gente verificar que é tudo muito perfeito, né? Tudo muito sincronizado, né? É tudo muito bem construído, né? Pelos nossos, por Deus primeiramente, né? E pelos arquitetos que Deus designa
para fazer todo esse planejamento, né, toda essa construção, né, de como nós iremos reencarnar, né? Nós, como espíritos, já somos um milagre, né, uma dádiva divina, e a questão da reencarnação é um mecanismo muito, assim, não, pela nossa própria inteligência que nós temos hoje, né, não tem como a gente não admitir que esse é um mecanismo mais justo e mais perfeito para que a gente possa colocar em prática aquilo que a gente, como ele colocou, prometeu antes de vir aqui na Terra, né? E para desenvolver toda a capacidade, né, que o espírito possui desde a sua infância até a sua velhice, né? É muito perfeito o mecanismo. Então, a doutrina, a espírita, ela nos permite essa compreensão, né? É muito profunda, é um dos pilares principais nessa questão da reencarnação. E o que eu queria dizer assim é um simples pensamento, uma análise lógica, né? Se Deus é justo, se existe justiça divina, Ele daria para nós todas essas oportunidades que nós recebemos através da reencarnação. Então é muito, muito maravilhoso, né? A questão 353 agora pergunta o seguinte: a união do espírito e do corpo, não estando completa e definitivamente consumada, senão depois do nascimento, pode-se considerar o feto como tendo uma alma? Então, é interessante, né? Houve a concepção, tem a formação do feto, mas esse feto ele já possui uma alma, já pode ser considerado um espírito encarnado, né? E aí a resposta diz assim, ó, o espírito que o deve animar existe, ou seja, né, o espírito que deve animar aquele feto, né, ele já existe de alguma forma fora dele. Ele não tem, propriamente falando, uma alma, pois a encarnação está somente em vias de se operar, mas está ligado à alma que o deve possuir. Então, assim, ele realmente não está ainda completamente acoplado, mas esse espírito existe e já existe também o compromisso, uma ligação, né, e um compromisso com aquele feto, né, e está ligado à alma que ele deve possuir. Então, assim, embora algumas pessoas defendam, por exemplo, a questão do aborto, né, que dizendo justamente que não haveria uma ligação, né, que ainda não estaria encarnado, né, o espírito naquele corpinho, mas não justifica, né, porque já existe um compromisso, né, já existe um compromisso que foi pactuado, né, para que houvesse aquela ligação. Então, estaríamos interferindo na vontade divina, né, e em todo um planejamento que já foi feito anteriormente para aquela ligação, né, entre o espírito e o feto. Então, de forma alguma se justifica, né? E aí o Miramês complementa aqui, fazendo um comentário para a gente sobre a alma e o feto. Ele diz o seguinte, né? Não se pode dizer que o feto tem uma alma, propriamente dizendo, no entanto, está destinado a possuí-la, ou essa a este. Já falamos em várias anotações a respeito que a reencarnação somente se consuma depois dos 7, 14 e 21 anos. Os laços vão se apertando pouco a pouco conforme o crescimento do corpo. É notório e prudente que tudo na vida respeite leis irradiadas por Deus, sem violência. O encontro do espermatozoide com o óvulo é a transformação de duas vidas em uma, para que se cumpra uma destinação em favor de um espírito, na busca de experiências necessárias ao seu comportamento espiritual. Estudando a geração nos aspectos da beleza biológica, notadamente dentro do útero feminino,
haveremos de raciocinar que um corpo precisa ser cuidado para que tenha equilíbrio na jornada a que se destina a seguir. Então, o que ele coloca aqui é aquilo mais ou menos que nós dissemos, né? Já existia um planejamento, né, inclusive de pai e mãe, né, para permitir que aquele espírito ou aquela alma se unisse naquele corpo que está sendo gerado. A partir do momento em que alguém, por exemplo, pensa em interromper essa ligação, é o que ele coloca ali, que seria uma espécie de uma violência, né, contra as leis irradiadas por Deus. Então não se justifica, né? É preciso respeitar, inclusive quando ocorre quando ocorre de alguma forma o desligamento, mesmo antes do nascimento, né, daquele espírito, que são os abortos espontâneos, né? Então tudo isso são leis de Deus, são coisas que já foram determinadas por Ele. Não cabendo ao homem decidir se vai dar continuidade ou não após a concepção, né? Deve ser respeitado, então. Aí a última questão que eu queria colocar para vocês, para a gente examinar, é o seguinte. Questão 354. Como explicar a vida intrauterina? Então, assim, como é que a gente pode dizer que é a vida do feto e do espírito dentro do útero da mãe, né? E a resposta que ele coloca é o seguinte: é aquela da planta que vegeta. A criança vive a vida animal e o homem possui em si a vida animal e a vida vegetal que ele completa no nascimento pela vida espiritual. Então vocês vejam que interessante, né? Ele coloca que nós teríamos três etapas. O ser humano passaria por três vivências, vamos dizer assim, a partir da concepção, né? Primeiramente, como uma vida que vegeta, uma planta que vegeta, ou seja, uma planta que ela está viva, mas não tem manifestação, vamos dizer assim, de inteligência ainda, ou de alguma manifestação de, das faculdades do espírito, né? Posteriormente, quando nasce, a criança vive a vida animal, que ele coloca aqui, que é uma vida ainda primitiva, quer ou não, com seus aprendizados, com seu desenvolvimento. Tem que aprender praticamente tudo, né? Como respirar aqui fora, como se alimentar, né? Ainda não tem domínio, por exemplo, a evacuação, o ato de urinar, né? É tudo meio como um animalzinho, vamos dizer assim, né? Faz de acordo com o instinto, né? Um instinto de sobrevivência, né? Então, por isso que ele coloca aqui que seria a vida, a criança vive a vida animal. E posteriormente ele coloca que o homem em si, depois já, né, de desenvolvido, já adulto, ele completa então, a partir depois do nascimento, pela vida espiritual, que é a vida que nós estamos vivendo hoje, né? Onde deixamos de ser animais e agora sim temos lá o nosso princípio inteligente, né? Temos as nossas faculdades de raciocínio, né? Temos as nossas faculdades morais e assim por diante. Então veja que a gente está constantemente passando por essas três fases aqui na Terra, todas as vezes que aqui retornamos, né? Através de uma nova encarnação. E como foi colocado, dependendo, logicamente, do nível, né, de evolução do espírito que aqui está retornando, ele consegue passar por essas etapas, às vezes, muito rapidamente, sem sentir diferença, na verdade, né, dando uma espécie de um salto, né, já indo diretamente para a vida com a consciência espiritual, né, com a consciência de raciocínio, de inteligência e assim por diante. Pois
pois que, na verdade, eles precisam já estar, normalmente vem com uma missão um pouco maior, né, para ser cumprida aqui, em termos de solidariedade, em termos de ajuda ao homem que está aqui conosco, né? Então eles já precisam, de uma certa forma, não perder tempo, né, com esses estágios de evolução, né? Eles não podem, assim, se dar ao luxo de perder tempo em passar por todas essas etapas demoradamente até atingir a sua plenitude, né? Já precisam agir, vamos dizer assim, de uma forma mais evoluída, né, mais elaborada, já desde cedo, né? Então, esse foi o nosso estudo colocando mais um pouquinho do conhecimento sobre a união entre o espírito e o corpo, né, na encarnação. Ainda existem algumas questões a ser estudadas aqui no livro. Nós paramos na 354, né? Ela vai até a 300, deixa eu ver aqui, vai até a 360. Então, ainda tem algumas coisas interessantes para serem vistas, né? Provavelmente o próximo explanador vai conseguir finalizá-las no próximo estudo. Como sempre, eu convido a todos a relerem as questões, pegar o livro dos Espíritos, dar uma passadinha de olho lá, gastar uma meia horinha, né, de leitura, porque sempre que a gente lê, a gente encontra talvez um ponto de vista ou um entendimento um pouquinho diferente, né, complementando aquilo que foi comentado durante os estudos, né. Então vamos lá fazer a liçãozinha de casa. Eu agradeço a paciência e a atenção de todos vocês. Desejo uma boa noite, uma boa semana, que possamos ter bastante estudo e bastante trabalho, né? Dedicação nessa semana, que seja abençoada, né? Que possamos chegar ao final de semana em paz e em tranquilidade. Agradecemos então a Deus por essa oportunidade, a sua proteção, o seu amparo, a sua luz, o seu auxílio durante a nossa explanação, o seu auxílio àqueles que estavam na expectativa de conseguir um entendimento, um pouco mais de conhecimento sobre o assunto. Muito obrigado por estarmos sempre aqui, dispostos a esse trabalho, né, de estudo, e que possamos estar sempre presentes, sempre contribuindo, mesmo que seja de uma forma mínima, para a divulgação do Espiritismo e da doutrina espírita que tanto nos consola e tanto nos ensina. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos, então, pessoal. Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser, tá? E boa noite. Até mais.